Em encontro com Joe Biden, Lula diz que Estados Unidos e Brasil devem se tratar como amigos com objetivo em comum. STF retoma julgamento sobre a validade da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E você vai ver também. Onda de calor no Brasil. INMET emite alerta vermelho de grande perigo para 9 estados. Líderes mundiais se reúnem na ONU para discutir as mudanças climáticas. Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros, mas projeta mais uma alta até o final do ano. Sociedade Bíblica do Brasil completa 75 anos e realiza a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York. É a segunda vez que os dois se encontram neste ano. À tarde, Lula esteve reunido ainda a portas fechadas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, como já previsto na agenda do representante brasileiro. Antes da reunião com o presidente Biden, Lula demonstrou bastante expectativa na aproximação com os Estados Unidos. Os dois lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que prevê ações conjuntas para ampliar melhorias da classe, como a capacitação e a proteção dos direitos de quem trabalha por meio das plataformas digitais. Ao lado do presidente norte-americano, Lula disse que Estados Unidos e Brasil devem se comportar como amigos em um propósito comum. É uma perspectiva de trabalho conjunto excepcional entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, esse encontro aqui, para mim, é um encontro mais do que uma bilateral. É um renascer de um novo tempo na relação Estados Unidos e Brasil. Uma relação de iguais, uma relação soberana, mas uma relação de interesses comuns em benefício do povo trabalhador, do seu país e do meu país. O presidente brasileiro também voltou a defender o combate às desigualdades como uma prioridade na agenda mundial. Estamos tentando convencer as pessoas ricas que quanto menos pobre existir na humanidade, melhor ainda será possível. Ou seja, a pobreza e a desigualdade não interessa a ninguém. Ainda na tarde de hoje, o representante brasileiro teve uma audiência a portas fechadas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Diferentemente de Biden, foi o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado. O presidente brasileiro, que tenta intermediar o conflito no leste europeu, tem sido duramente criticado por países ocidentais. Havia uma expectativa de que Lula permanecesse nos Estados Unidos até o dia 21 de setembro, mas ele antecipou seu retorno ao Brasil devido a fortes dores no quadril. E durante um evento na Assembleia Geral da ONU, líderes mundiais se reuniram hoje em Nova York para discutir as mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu a cúpula com um forte alerta. A humanidade abriu as portas do inferno. O calor horrendo está tendo efeitos horrendos. Agricultores perturbados assistem às inundações que lavam as colheitas. Temperaturas sufocantes que geram doenças. E milhares de pessoas fugindo aterrorizadas devido a incêndios históricos. A ação climática é menor do que a escala do desafio. Se nada mudar, estamos caminhando para um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius, em direção a um mundo perigoso e instável. E aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aumentou o grau de alerta por causa do calor extremo em algumas regiões do país. O anúncio é válido até às 18 horas de domingo. O aviso foi ajustado para vermelho de grande perigo em parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará,
Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aparecem com aviso laranja, perigo, na tarde dessa quarta-feira, regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em alguns estados, a temperatura pode ficar acima dos 40 graus. O alerta vermelho é emitido com a chegada de um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional que pode causar grandes danos e acidentes, além de riscos para a integridade física ou mesmo a vida humana. O calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. E mudando de assunto, olha só, o STF retomou o julgamento do marco temporal de terras indígenas na tarde de hoje. O placar ficou em 5-2 para invalidar o marco. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso votaram contra o marco temporal por considerarem que a terra indígena deve ser definida por tradicionalidade. O ministro Nunes Marques teve um entendimento diferente e considerou que a falta de um marco causa insegurança jurídica. Ele foi seguido por André Mendonça. Lideranças indígenas acompanharam de perto essa votação e protestaram em vários estados. Pela tese do marco temporal, indígenas só podem reivindicar terras que já ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição, que é de 5 de outubro de 1988. Mas os grupos argumentam que não há na Constituição nada que estabeleça esse critério. Caso o Supremo decida pela constitucionalidade dessa tese, mais de 100 territórios em processo de demarcação podem ser afetados. Esse assunto também está sendo tratado no Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça leu hoje um parecer de um projeto de lei do deputado Marcos Rogério, do PL, favorável à criação do marco temporal. Mas houve um pedido de vista e a votação está prevista para a próxima semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve o julgamento dos próximos réus dos atos do dia 8 de janeiro em plenário virtual, após pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB contestou a decisão da ministra Rosa Weber, do STF, de analisar os réus de forma online. O argumento é de que o julgamento fora do plenário físico viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de defesa, e o plenário físico assegura a sustentação dos advogados. O STF iniciou na semana passada os julgamentos de pessoas que participaram das manifestações. 4 pessoas foram analisadas presencialmente. E chegou a hora de falar de futebol. E quem traz as informações da rodada do Campeonato Brasileiro é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. A 24ª rodada do Brasileirão foi diluída ao longo de toda a semana, pensando na partida de volta da decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no domingo, no Morumbi. O Campeonato Brasileiro tem sequência hoje com 3 jogos. Goiás e Flamengo daqui a pouquinho, às 7 da noite na Serrinha. Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, às 9h30. E no mesmo horário, São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Na quinta-feira, mais 3 partidas. Duelo do Z4 no retorno do Vasco à sua casa, São Januário, contra o Coritiba, às 7 da noite. Às 7h30 tem Atlético Paranaense e Internacional, na Liga Arena. E na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho encara o vice-líder Palmeiras, também às 9h30. Na sexta-feira, às 8 da noite, jogam Corinthians e o Botafogo, que quer recuperar o fôlego na liderança. Para fechar a 24ª rodada do Brasileirão, no sábado, às 9 da noite, entram em campo Atlético Mineiro e Cuiabá, na Arena MRV. Lembrando que na segunda-feira o Santos venceu de virada e fora de casa o Bahia por 2-1. E ontem, o RB Bragantino bateu o América Mineiro no Independência por 2-0 e subiu para o 3º lugar na classificação. É isso aí, eu fico por aqui, boa noite a todos, é com vocês, Juliana e Maria Alice.
Obrigada, Léo, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. E veja a seguir. O Banco Central dos Estados Unidos mantém taxa de juros, mas projeta mais uma alta até o final do ano. E ainda, a Sociedade Bíblica do Brasil completa 75 anos e realiza a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. O governo do estado lançou nesta terça-feira o programa Habita Mais, que promete beneficiar 14 mil famílias, destinando 25 mil de créditos para serem usados como entrada na compra de imóveis. O programa será concedido a pessoas que ganham até 2 salários mínimos e servidores, especialmente da área de segurança pública. A proposta, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelos deputados estaduais. A partir da aprovação, serão divulgados os mecanismos de cadastramento online dos interessados em receber o benefício. A ideia é que, além do valor para dar a entrada no imóvel, os compradores tenham até 420 meses para financiar, com a possibilidade de usar os recursos do FGTS e de outros subsídios de programas governamentais. E quem for flagrado jogando lixo no chão pode ser multado em mais de R$ 280. Nesta terça-feira, começou no centro da cidade mais uma operação do programa Lixo Zero da Conlurb. Já foram 30 autuações até o momento. E para coibir esse descarte irregular de lixo, as equipes estão espalhadas em bairros com grande incidência dessa prática: Centro, Copacabana, Barra da Tijuca, Meier e Campo Grande. Bom, fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigada, Anderson, pelas informações. Até amanhã. E olha só, nos últimos anos, casas e prédios pequenos vêm sendo demolidos em São Paulo, enquanto novas torres são erguidas rapidamente em uma paisagem marcada aí pelos arranha-céus. A situação preocupa aí os moradores da maior metrópole da América Latina. Aos poucos, casas e prédios históricos se transformam em um amontoado de entulho que em breve dará lugar a um novo arranha-céu. O rápido crescimento vertical das grandes cidades preocupa os moradores. Por causa desse incentivo ao adensamento, toda a característica do bairro, a característica residencial, de ambiência cultural, de costumes, de família, tudo isso desaparecendo, sendo apagado sem um controle desse crescimento. Os moradores reclamam do assédio constante das construtoras. Eles querem adquirir terrenos e estão a todos os dias telefonando para um vizinho e o outro dizendo: olha, o seu vizinho já vendeu, você não vai vender? Se você não vender, você vai ficar ilhado dentro de uma área de um prédio gigante. São Paulo já é famosa pelos arranha-céus que preenchem a paisagem, mas a capital paulista cresceu ainda mais para o alto desde que uma polêmica lei de planejamento urbano relaxou os limites em 2014, desencadeando uma onda de projetos de novos arranha-céus. O boom imobiliário deu origem a dados impressionantes. Segundo a Associação Imobiliária Secov, o número de novos apartamentos no mercado em São Paulo passou de 23 mil em 2015 para 82 mil em 2021. E olha só, os microempreendedores individuais devedores podem ser excluídos do Simples Nacional e ter o CNPJ desativado. As novas regras passaram a valer neste mês. Dados do Simples Nacional, levantados até junho deste ano,
apontam que 48,56% dos MEIs estão inadimplentes no Brasil. Entre os estados com mais devedores se destacam o Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Maranhão. Desde o começo de setembro, está valendo a determinação que os microempreendedores individuais que têm dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não regularizarem suas pendências podem ser excluídos do Simples Nacional. Segundo a Receita, os inadimplentes recebem os termos e relatórios de pendências. No caso de exclusão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, continua ativo. Mas a empresa perde o benefício de recolher o tributo em valores fixos mensais, entrando nas regras de apuração com base no lucro real ou lucro presumido. Durante os próximos meses, os empreendedores que deixarem de apresentar a declaração anual simplificada do MEI por mais de 90 dias também podem ter o CNPJ inapto. Isso significa que as empresas não poderão emitir notas fiscais ou licenças e ter os alvarás cancelados. Além disso, as dívidas passam para o nome do microempreendedor e o CPF do profissional fica restrito, dificultando a obtenção de empréstimos e também de financiamentos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar inverteu o sinal negativo que apresentou durante boa parte da sessão e fechou esta quarta-feira em leve alta, com investidores atentos aos sinais sobre juros nesta super quarta, dia de decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. O Ibovespa também teve ganhos. Por aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic de 13,25% ao ano por 12,75% ao ano. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,15% e encerrou o dia cotada a R$ 4,88 na venda. E o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve suas taxas básicas de juros entre 5,25% e 5,5%, o nível mais alto em 22 anos. Mas não se trata do fim do endurecimento iniciado pelo Banco Central americano para controlar a inflação, pois é esperado um novo aumento ainda este ano. Decidimos manter a meta para a taxa de fundos federais onde ela está, entre 5,25% e 5,50%. Estamos comprometidos em alcançar e sustentar uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo. O Banco Central americano também elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de tudo que é produzido na economia. A previsão para 2023 é de um crescimento de 2,1% contra 1% estimado em junho. A avaliação é que a economia avance em um ritmo sólido. E o rei Charles III do Reino Unido começou hoje sua primeira visita oficial à França como monarca. Ele desembarcou no aeroporto parisiense de Orly, ao lado da esposa Camila, onde foram recebidos pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. A visita de 3 dias busca demonstrar que as bases da aliança entre os países seguem sólidas após o Brexit. A agenda é praticamente a mesma que estava prevista para acontecer em março, no que seria a primeira viagem desde a ascensão de Charles ao trono, mas adiada devido a um conflito social na França. O presidente francês Emmanuel Macron e a esposa Brigitte receberam os monarcas durante uma cerimônia no Arco do Triunfo em Paris, onde foi acesa a chama do túmulo do soldado desconhecido. O compromisso seguinte é no Palácio do Eliseu, onde os representantes franceses e britânicos se reúnem. No final do primeiro dia, será oferecido um suntuoso jantar de Estado no Palácio de Versalhes, símbolo da realeza francesa e da sangrenta Revolução Republicana de 1789. Foram convidados políticos, empresários, diplomatas de ambos os países, além do cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, o escritor Ken Follett, o ex-jogador de futebol Didier Drogba, entre outras celebridades. E de volta ao Brasil, olha só, a Sociedade Bíblica do Brasil está completando 75 anos. E para comemorar essa data em grande estilo, realizou em Barueri, na Grande São Paulo, a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. O Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve início em 2005 e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal plataforma para reflexão e estudos das Sagradas Escrituras no país. Constantemente vamos trazer palestrantes internacionais, especialistas em diversos
campos da Bíblia para palestrar e trazer esse conhecimento para os cristãos do Brasil. Martínez também destacou a atuação da entidade durante seus 75 anos de existência. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948 com um lema muito específico: dar a Bíblia à pátria. E hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, por dizer assim, é um fator que agrega os cristãos. Então a gente tem pessoal da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas, todos os cristãos, também os irmãos católicos que fazem parte. A gente publica a Bíblia, a gente distribui a Bíblia. A gente tem trabalhos também com dependentes químicos, temos com cegos, com surdos, com crianças de 6 a 14 anos, com idosos. Tudo isso chamamos para trabalho, projetos bíblicos de impacto social, nos quais as pessoas recebem assistência espiritual e também assistência física, seja por um atendimento psicológico, por dar uma cesta básica. Os debates deste ano colocaram em pauta o papel pacificador da Bíblia na vida das pessoas, das famílias, da igreja e do mundo. O evento discute há quase 2 décadas a importância da Bíblia para a sociedade no século XXI. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve como tema A Bíblia dá a Paz. O encontro aconteceu de maneira presencial e online, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. A conferência foi realizada no Centro de Eventos de Barueri, onde fica o Museu da Bíblia, outra iniciativa da SBB. O espaço é mantido por meio de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura de Barueri. A exposição tem 10 áreas temáticas que mostram, por exemplo, as principais formas de escrita da Bíblia ao longo da história e as diferentes traduções dos textos sagrados. Entre os destaques do acervo estão a Vulgata, uma versão em latim de 1583. A prensa de Gutenberg, equipamento fundamental para a divulgação em larga escala da Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Além de uma versão King James, em inglês, que contém toda a Sagrada Escritura em apenas uma página. O museu também traz a Bíblia em diferentes mídias, versões inclusivas em braille e traduções nas línguas originárias do Brasil. A Sociedade Bíblica tem sido pioneira, tanto em divulgar a Bíblia Sagrada, não só no Brasil, mas em todas as áreas, em todos os países, porque ela manda também material. As Bíblias Sagradas são exemplares, a gente distribui para vários países, e no Brasil são hotéis, são eventos em que a Bíblia Sagrada é levada. Hoje as mídias sociais têm os aplicativos, mas a Sociedade Bíblica também está inserida nesse cenário de modernidade. E antes de encerrar, olha só, eu quero mandar um grande abraço aos meus conterrâneos do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, hoje é o Dia do Gaúcho, uma data muito importante para nós. Parabéns, então, Juliana, e a todos os gaúchos. Muito obrigada. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Até mais.